Oi, eu sou a Bruna Marte e hoje a gente vai conversar sobre o livro Prisioneiros da Mente, Os Cárceres Mentais, do Augusto Cury. Essa foi a minha leitura do começo do ano, acredito que de janeiro, fevereiro, para o meu clube do livro. Foi a escolha da minha amiga Larissa. Esse livro, eu não tenho ele físico aqui em mãos, eu li ele no meu Kindle, então eu vou deixar a capa dele aqui para vocês. Esse livro, quando a Larissa sugeriu, eu já torci o nariz, porque eu já tinha lido um livro do Augusto Cury antes e eu já não tinha gostado. Então eu já tive um preconceitinho ali antes de começar a ler o livro, mas o Clube do Livro ele existe justamente para isso, né? Não sou eu quem escolhe todos os livros, cada mês um de nós escolhe, então é justamente pra gente ler livros que talvez a gente não leria, pra conhecer coisas novas, autores diferentes, coisas assim. Esse livro vai contar a história do Theo Fester. Ele é um milionário, assim, ele é muito rico, ele é um homem lá do Vale do Silício, que ele tem uma empresa muito famosa e tudo mais, e ele tem 3 filhos, que são bastante mimados, 3 filhos adultos, assim, que trabalham nas empresas dele e tudo mais, que são mimados, que dão muito valor para dinheiro e coisas assim. O Theo Fester, ele descobre que ele tá à beira da morte, né, que ele vai falecer. Ele vai para uma palestra do Dr. Marco Polo, que é um psicólogo, um psiquiatra, alguma coisa assim. E o Dr. Marco Polo tá conversando sobre cárceres mentais, sobre coisas que aprisionam a gente, na nossa mente e tudo mais. O Theo Fester acha aquilo fascinante e ele resolve, junto com o Dr. Marco Polo, criar ali um plano para ele poder dar uma lição aos filhos dele. Não sei se esse é o melhor jeito de explicar, mas ele quer dar uma lição para os filhos dele para mostrar para eles o que realmente é importante, o que realmente vale a pena, que não é apenas dinheiro, que não é apenas poder, que não é apenas... E esse é mais ou menos o plot do livro. Eu vou ser muito honesta com vocês, eu não gostei desse livro nem um pouco, assim, nada. Quando eu tinha que pegar esse livro pra ler, pra mim era um martírio. Tanto que ele tem, tipo assim, sei lá, 100 e poucas páginas, 200 páginas, eu demorei um mês pra ler, porque eu achei ele muito fraco. Inclusive, o que eu acho mais fraco na história é a história em si, porque o autor, ele tentou passar pra gente todo esse pano de fundo do pai, que ele me ensinar para os filhos o que é verdadeiramente importante, e no meio da história colocar pra gente o que ele tinha pra dizer sobre os cárceres mentais. Mas eu acho que ele falhou nos dois. Ele falhou na história e ele falhou em explicar o que são os cárceres mentais. Por exemplo, eu terminei o livro e eu não sei o que são esses cárceres mentais. Pode ser uma falha minha de interpretação, mas pode ser uma falha também dele como autor de colocar as ideias ali no livro. E a história, isso é ele explicando os cárceres mentais, falhou total. A história, pra mim, também falhou, porque os diálogos são pobres, os personagens são super rasos, assim, você não tem empatia por ninguém. Eu não torci por ninguém daquele livro. Pra mim, ó, se eles se dessem bem, se eles se dessem mal, mesma coisa. O que acontece também é que o personagem do Theo Fester era pra ser o pai, ele é o pai sábio, que tá querendo dar lição dos filhos, mas ele não tem moral nenhuma. Ele falhou na educação dos filhos dele, ele foi ausente na educação dos filhos dele, então agora, quem que ele pensa que ele é pra vir 30 anos depois querer que os filhos dele sejam perfeitos? Ele não foi perfeito como pai, ele não foi nem bom, que dirá perfeito. Mas enfim, gente, eu, pessoalmente, assim, eu detestei esse livro, mas eu acho que se o autor tentasse fazer um livro sobre os benditos dos cárceres mentais sem a historinha, talvez fosse um livro muito bom. Talvez fosse uma daquelas coisas que fazem você ler e refletir. Sabe que nem aquele livro do Cortella? Lembra que eu falei aqui há pouco tempo atrás de um livro do Cortella? E esse livro do Cortella, ele mudou a minha vida. Então, se o autor tivesse falado dos cárceres mentais, talvez só do ponto de vista psicológico, psicanalítico, psiquiátrico, enfim, talvez esse livro fosse muito interessante, muito legal. Eu, sinceramente, não consegui extrair nada de bom desse livro. E na nossa discussão ali do Clube do Livro, algumas pessoas já falaram o contrário. Já falaram assim, olha, a história é ruim, porém as explicações, o que são os cárceres mentais, o que a nossa mente faz pela gente e tal, e isso foi muito legal. Então, algumas pessoas do Clube do Livro conseguiram extrair do livro uma parte de autoconhecimento, assim, de se ajudar, de autoajuda mesmo. Eu não consegui extrair não. Então eu vou jogar aqui pra vocês. Se você já leu esse livro do Augusto Cury, comenta aqui comigo se você gostou, se você não gostou. E se você conseguiu extrair dele a ideia dele, que era passar pra gente tudo de cárceres mentais, de como a nossa mente aprisiona a gente, comenta aqui embaixo comigo. E também, se você gosta desse autor, comenta aqui um livro pra eu ler dele que seja bom, porque esse é o segundo livro que eu li dele e eu detestei. Por enquanto, não gostei de nada. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa resenha. Ela foi super curtinha, porque, gente, não tinha nada de bom pra falar desse livro realmente.
Então eu espero que vocês tenham gostado dessa resenha. Comenta aqui embaixo comigo se você gosta do autor, se não gosta, se tem um livro dele que eu preciso ler. E é isso. Me acompanhe nas minhas redes sociais, eu sou Vano Martin, todas elas. E por lá eu sempre comento o que eu tô lendo, o que eu não tô lendo. Demorou um pouco pra eu vir fazer esse vídeo aqui do Clube do Livro, mas lá no meu Instagram tem sempre em tempo real o que eu tô lendo pro Clube do Livro, qual que é a nossa leitura do mês. E é isso. Não se esqueça de se inscrever no canal, que é sempre a primeira que acontece por aqui. Um beijo e tchau!